aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo hoje, nesta manhã de quarta-feira, a review e análise do último episódio de Miraculous que saiu, que foi Sente Bolha. E não só isso, mas também a review do trailer do episódio Lastimador Rock TA, que saiu pelo nosso querido Globo e vai estrear na próxima terça-feira, sem falar de outro trailer desse mesmo episódio que saiu no canal oficial de Miraculous francês. Eu só não falo dos trailers antes, porque daria um spoiler do episódio Sente Bolha, e algumas coisinhas deles são necessárias para entender os trailers, ok? Sente Bubbler ou Sente Bolha começa da forma que todo mundo já sabia, da Marinette sonhando que tá jantando com a família Césaire, com algumas convidadas especiais como a Chloe e a Trix, até chegar o Sharon Moff junto com a caixa dos Miraculous agradecendo a Alia por ter traído a sua amiga. Só que o sonho é muito pior, porque nele todo mundo sabe que ela é a Ladybug. Depois da chegada do Sharon Moff, ela tenta se transformar, mas não consegue porque Tic tá pita com ela por ter confiado na Alia. Surge o Cat Blanc dizendo que agora que não tem mais segredos, eles podem ficar juntos e todos vão caminhando até ela querendo o seu Miraculous. Assim, Marinette acorda de um susto, se arrependendo muito de ter entregado o Miraculous da raposa para Alia, indo checar a caixa dos Miraculous porque o sonho foi muito real. Tic tenta tranquilizá-la um pouco de que a Alia é muito responsável. Só que o Waze não ajuda dizendo que Trix é muito arteira e Tupu ainda menos falando que a ilusão do monstro do Loch Ness foi muito boa. Nisso já sabemos de mais um estrago em grande escala da Trix usando sua miragem sem o portador. Ela fez a Torre Eiffel ficar balangando toda e também criou o mito do monstro do Lago Ness. Isso só piora tudo, achando que seu sonho foi uma premonição, querendo correr para casa da Alia nesse segundo, nem ligando para o fato de ainda estar de pijama e todo mundo da loja e da rua vê-la assim, só precisa ir fazer isso logo. Quando ela chega na casa, vê todo mundo do apartamento procurando alguma coisa pequena e peluda que a Alia perdeu e ainda afirma que perdeu. O pai dela até solta que essa coisinha parece até que consegue atravessar paredes, sendo só o que faltava para aumentar o nível do surto dela. E quase desmaia quando vê a senhora Césaire dizer uma fala idêntica do seu sonho, ainda mais surgindo uma tarântula da sopa. Acontece que era isso que eles estavam procurando, a tarântula Hannibal. Aliviando um pouco a Baguette, como a Nora disse. E Nino também tá no apartamento, só que ele estava trancado com medo da aranha. E assim que sai, a primeira coisa que ele vê é a Marinette de pijama. Elas trocam umas indiretas e que Marinette explica o que achava que ela tinha perdido e Alia diz que não perde nada que os outros emprestam a ela. Mas não é um argumento muito bom quando Nora cabueta que foi ela que acabou de perder o Hannibal. Puxando Alia para conversarem no quarto e, como vimos no trailer, barrando o Nino de entrar porque aquilo é só entre ela e a Marinette. Contando sobre seu sonho, Alia entende o sentimento dela, mas foi só um susto. Tendo mais um susto quando o telefone começa a tocar da casa. E lembrando que Sharon Moff sabe da identidade secreta dela. E se souber que deixou o Miraculous da raposa com ela, pode tentar vir roubar. Ela garante que isso não vai acontecer e que tá guardando o Miraculous com ela. Que por essa cena dá pra imaginar que ela o mantém por dentro da roupa. Já na pochete fica apenas Trix, que está sempre ao lado dela e silenciosa e astuta como uma raposa. Nada de ruim vai acontecer e ela fez bem em entregar-lhe o Miraculous. Não dando pra continuar a conversa porque ela se irrita porque tem 30 pessoas na casa e ninguém serve pra atender a droga do telefone. E aí quando ela vai atender, depois de ver que não tem ninguém na sala, é o titio Sharon Moff na linha, seguido por Marinette sendo pega por uma bolha e vendo que isso é obra do Homem-Bolha. Quando Marinette vai flutuando pro céu, a primeira coisa que ela faz é ficar bem pita com o Nino, não acreditando que ele foi acumatizado só porque ela não deixou ele entrar no quarto. Só que aí, Sharon Moff diz que aquele não é o Nino. Ele é o Sente Bolha. O Nino tá junto com a família dela, flutuando nas bolhas. Até o coitado do Hannibal foi embolhado. Uma coisa que eu não entendi muito bem é por que usar o Sente Bolha sem se aproveitar do fato de que seria um Nino e afirmar logo de início de que ele é um Sente Monstro. Achava que ia ter alguma coisa a ver com o sentimento da Alia pelo Nino. Só que pelo visto, Sharon Moff só escolheu o Homem-Bolha porque ele seria útil para a situação, não pelo acumatizado que ele representa. E não é a primeira vez que a gente vê o poder máximo de uma Amok, já que a Mayura foi capaz de criar uma cópia da Ladybug, e em Miraculous Nova York, a mesma criou uma cópia do Robustus para fingir que era o Markov acumatizado de novo. E aqui, ao invés de tentar acumatizar alguém aleatório, Sharon Moff quis reviver um vilão que ele sabia que seria útil para o plano. Eu só acho um pouco assustador que o Miraculous do Pavão possa reutilizar vilões assim, sem ter a necessidade de pegar as pessoas tristes ou deixá-las tristes. Porque assim, podia, trazer de volta a Rainha Vespa, a Rainha da Moda, o Ditador e etc. simplesmente pela força do querer. Sem falar nos outros Sente Monstros no geral que conseguem imitar pessoas. O Sente Bolha vai e manda a Alia continuar no telefone para ouvir o plano do papai, que quer com todas as letras que ela trai a Ladybug.
Lá no céu, Marinette queimava seus últimos neurônios, surtando que não pode se transformar lá na frente de todo mundo, já mandando uma mensagem pra Alia avisando que aquele é um sentimonstro e ela não pode deixar que Cat Noir use o cataclismo nele, porque senão vai ficar loucão e pode estourar as bolhas. Que até recebe a mensagem, mas uma bolhinha vai e o leva embora e Marinette vê passando por ela. Tig tenta amenizar a situação mandando confiar em Alia, porque ela nunca decepcionou. E ela tem razão, logo logo Cat Noir também vai aparecer, passando por um noticiário que mostrava que só tem aquelas 6 bolhas e relembrava que o vilão é o Homem-Bolha. Mas estranhamente, Nino Lahif está em uma das bolhas, percebendo que ele é necessário e se transformando em Gatinho Preto. Só por essa reportagem, Adrian já deveria colocar o seu cérebro do garoto prodígio para funcionar e perceber que aquilo é um sentimonstro, não Nino porque ele está numa bolha. Quais seriam as chances de outra pessoa ser akumatizada em um Homem-Bolha que é igual e tem os mesmos poderes? Zero, né, gatinho? Assim a sua inteligência passa vergonha. Sharon Moff começa a ditar o seu plano para Alia, um plano bem específico mesmo, deve ser por isso que ele escolheu um sentimonstro declarado para essa situação. Ladybug vai chegar logo logo, e como se tratam dos amigos e da família dela, irá dar o Miraculous da Raposa para ela. Aí o Sentibolha escondido irá capturá-la em uma bolha. Retrucando que Cat Noir vai vir salvá-la, mas ele também já pensou nisso. Ela, com o poder de miragem, vai criar uma ilusão dela e da Ladybug para enganar o Cat Noir, e assim o Sentibolha vai chegar e vai ser tarde demais. Desse jeito, terá os dois como seus prisioneiros e irá lhe entregar o Miraculous da Raposa. Só aí mandará as bolhas descerem. Se ela tentar qualquer coisa diferente, mandará todos para o espaço onde nenhum super-herói irá alcançá-los. Assim, o modo espacial alcançaria, mas que planinha específica, hein? Por Deus, poderia ser perfeito se ele não contasse com o fato de que a Alia já tem o Miraculous da Raposa, tendo que usar isso para se virar nos 30 e fazer mágica, dando um jeito de salvar o dia, porque a heroína de nós todos está trancada numa bolha. Para ganhar tempo e Sharon Moff não descobriu o plano que ela ainda tá tendo que montar na sua cabeça, Alia vai pra varanda e começa a berrar: Ladybug, mulher, vem salvar a gente! Só que a Marinette vê isso e começa a pensar que a Alia não sabe o que fazer e tenta bolar um monte de plano ruim. Tipo dela se transformar na frente de todo mundo e depois usar o Miraculous do Coelho para voltar no tempo, mas bagunçar o tempo nunca é uma boa ideia, mas sem se transformar não tem como ela pegar Miraculous nenhum, exceto o dela, querendo que Tig pegue seus Miraculous e vá levar para outro portador. Mas aí ela corta as asinhas de esperança da Marinette falando que ela pode passar, só que os brincos não vão, achando que agora só Cat Noir pode salvar o dia. Gatinho Preto já estava nas redondezas se preparando para agir, só que Alia também, porque ela e Trix têm que dar algum jeito, de um jeito ou de outro, de soltar a Marinette. Começando a bolar um plano e pedindo para ir ao banheiro, uma desculpa bem furada, só que o nervosismo e o estresse fazem isso com ela. Aí Sharon Moff permite, lembrando que se ela fizer qualquer coisa é bye bye família. Só que ela nem pode tentar nada sem o seu Miraculous. Aí ela cai por cima da mesa e em 2 segundos se transforma e faz uma miragem, que sai antes dela e vai pro banheiro, tendo 30 segundos para fazer aquele pips antes dele entrar, dando brecha para Renan Rouge se esgueirar até o quarto das suas irmãs, se destransformar para Trix carregar, dando umas uvinhas para ela. Só que destransformando, a ilusão também some, tendo 25 segundos para pensar em alguma coisa mirabolante. Uma coisa que eu estranhei é que a Alia Ilusão vai lá, abre a porta do banheiro e depois fecha, mesmo ela sendo uma ilusão. Então talvez signifique que as ilusões que a Trix cria podem interagir com o mundo, só que se o mundo interagir com elas, some. Confuso, né? Ela é bem rápida, porque enquanto o Sentibolha fazia a contagem, ela explica que vai criar ilusões para fazer parecer que o plano está indo como esperado. Só precisa avisar para o Cat Noir não interromper, se transformando e ligando para ele pela sua flauta. Ela avisa que o Sentibolha é um sentimonstro, o chocando com essa notícia, e também que o plano é só para 2 pessoas, então ele não pode participar, querendo que a própria Ladybug diga isso pra ele. Só que ela tá muito ocupada, então tem que ser assim, ela desliga na cara dele, já criando outra ilusão sua no banheiro pra sair de lá e uma da Ladybug nos arredores indo salvar o dia. Acontece que, bem como os fãs do Gatinho Preto, ele não quer mais ser um figurante ou ficar fora das coisas assim, até destruindo uma das chaminés de tanta raiva. Não que importe, porque o Miraculous Ladybug vai consertar tudo mesmo. Só que aí ele vê a Ladybug Ilusão correndo pelos telhados, sem a Renan Rouge, estranhando isso e não aceitando lá ficar parada, por mais que a Renan tenha pedido isso. Marinette finalmente vê a Lady Ilusão pelos telhados e fica aliviada, se estressando 1 segundo depois ao ver o Cat Noir indo atrás dela e se tocar, a ilusão acaba, tendo que avisar aquilo a ele andando que nem um hamster na bolha para tentar chegar lá. Sharon Moff, que estava pelas redondezas, vê a Lady Ilusão chegando e manda o Sentibolha preparar a Alia. E quando o Cat Noir vê a Ladybug junto com a Alia, Marinette do Pencheng surge mandando ele ficar parado ali. O que o deixa ainda mais chateado porque todo mundo tá mandando ele ficar quieto hoje. E ela explica o plano da Renan Rouge direitinho pra ele, querendo saber como ela sabe daquilo. E consegue mentir pra ele dizendo que viu o plano todinho porque tá de camarote lá assistindo, finalmente aquietando o fogo de gatinho dele.
Agora, meus amigos, nessa hora, podem ter certeza que a Alia tá a um passo de virar uma atriz da Globo. Na verdade, é a 2, porque ela é do Globo, então seria ainda mais fácil. Porque ela pega as duas ilusões que ela criou, bota uma de frente pra outra, pra conversarem, dialogarem do jeito que ela quer, editando cada um dos diálogos e a entonação. Até porque Sharon Moff manda só pregar a Ladybug depois que ela entregar o Miraculous da Raposa, porque faz parte do plano. A Alia conta que o Homem-Bolha pegou a sua família e tal, e que jamais trairia a Ladybug. E aí ela diz que Sharon Moff só atacou porque sabe que ela é a Rena Rouge. Assim terá que achar outra portadora e nunca mais entregará o Miraculous da Raposa pra ela. Aí Alia: foi uma honra lutar ao seu lado, Ladybug. Terminando com a Ladybug falando que vai entregar o Miraculous poderoso a uma pessoa diferente e salvar a família dela. Terminando de estripar o plano do Sharon Moff. Heroína, blogueira, atriz e arquiteta de planos sob pressão. O que a Alia não faz? E como não dava mais para seguir com esse plano, Sharon Moff e Centobolha decidem ir atrás da Ladybug e desse Miraculous poderoso. Agora sim Cat Noir pode agir, porque se o Centobolha tocar na Lady Ilusão, ela vai sumir, garantindo para Marinette que ele e Ladybug irão salvá-los e sai de lá. E agora sim temos aquela cena de luta entre o Centobolha e o Cat Noir para ganhar tempo. Só que o Sharon Moff continua correndo atrás da Lady Ilusão e Marinette vê o Sharon Moff como se fosse a primeira vez. Então, aquele Sharon Moff com a roupa atualizada do sonho provavelmente foi um erro. Rena Rouge, vendo que terminou o seu trabalho, desfaz as duas ilusões e deixa Trix descansar, o que dá a entender pro Sharon Moff que ela o despistou, ficando com muita raiva, mas ainda pode tirar algo bom daquilo. Voltamos para a cena de luta entre o gatinho e o Bubbles, que tira o bastão da mão dele e Sharon Moff chega para ajudar, conseguindo assim colocá-la em uma bolha. Mas esquecendo que o cataclismo pode estourá-las. Mentira, não esqueceram não, porque ele consegue estourar uma bolha com o cataclismo e logo em seguida é colocado em outra, só tendo 5 minutos para voltar a ser o Adrian. Como parte do mega plano da Alia, Sharon Moff precisa achar que ninguém mais está usando o Miraculous da Raposa, então tem que fazer tudo quietinha, já se transformando e fazendo outra miragem e mandando uma mensagem para Marinette dizendo que agora é hora do show dela. Já que sua última ilusão do dia é uma bolha idêntica dela e com uma segunda Marinette, mas pro que estão de fora, só dá pra ver a Marinette de ilusão. Então foi assim que a Marinette conseguiu se transformar sem entregar tudo, porque surgiu uma ilusão perfeitamente específica para o que precisavam e ela poder se transformar em silêncio, vendo que o Cat Noir foi levado lá para baixo e vão usá-lo como isca para ela. Ladybug usa o talismã na hora, que nada mais é do que uma panela. Já sabendo como vai usá-la, tirando o Miraculous do cavalo do seu ioiô, o colocando e se tornando a já famosa Pega-Bug, porque assim pode sair da bolha sem destruir a ilusão que a Rena Rouge criou. Enquanto as bolhas começavam a ir para o espaço e Cat Noir estava quase se destransformando, ela vê os Miraculous do Sharon Moff, só que ela só vai poder pegar uma coisa de primeira, sendo o copo de café que controla o Centobolha, acionando o Viajar e criando um portal bem atrás do Sharon Moff. Dando um saltão e tendo aquela cena icônica dela tirando o copo das mãos dele e se anunciando como Cavalinha Pega-Bug. Ele tenta atacá-la, mas ela esquiva e com o copo de café manda o Centobolha trazer as bolhas de volta pro chão, porque como ela tá com o objeto amoquizado, pode controlá-lo. Mas Sharon Moff acaba com a flecha dela, desfazendo o Centobolha, e com isso, todas as bolhas. Eu achei interessante que a pessoa que detém o objeto amoquizado tem mais controle sobre o Centimonstre do que o próprio portador do Miraculous do pavão, mas caso isso aconteça, pode simplesmente destruí-lo. Rena aproveita que aconteceu isso e já desfaz a ilusão da Marinette na bolha, criando uma rede com o ioiô para pegar todos e descombinando a Kalki, em que a panela só serve para guardar o Hannibal. Infelizmente, Sharon Moff aproveitou isso para fugir, se martirizando porque poderia ter sido o fim dele hoje, mas aí o gatinho a consola. Aliás, muita burrice dela, porque se ela com aquele portal tivesse ao invés de pego o copo de café, pego o Miraculous do pavão, podia usá-lo e desfazer o Centobolha e as bolhas, pegando todo mundo na rede como fez agora, só que né... Quando é que a temporada ia acabar na metade, eu resolver tudo na metade dela. Voltando pro apartamento de Ceséia para pegar a casinha do Hannibal. Encontra a Rena Rouge muito feliz com tudo que fez, provando que quando emprestam algo para ela, não perde. Aí usa o Miraculous Ladybug para pôr tudo no lugar, inclusive a laje que o gatinho quebrou, e volta pro quarto da Alia como se nada tivesse acontecido. Terminando o episódio, ela fica chocada com as falas que ela inventou no plano dela, porque fez o Borboleta Pai achar que ela nunca mais vai entregar o Miraculous da Raposa pra ela, assim nunca mais vai tentar roubar dela ou fazer algo com a sua família. Tendo mais uma vez uma identidade secreta, a chamando de super-heroína de verdade e tendo seu próprio Zero. Não teria como Gabriel descobrir que Alia continua usando o Miraculous da Raposa, mesmo com muitas semelhanças, porque a gente sabe que os disfarces são mágicos, então mesmo que ela continuasse com o mesmo uniforme, não teria como ele saber, mas a gente fala disso depois, porque tem mais uma cena pós-créditos. Gabriel fica possesso que Ladybug não comete erros, até quebrando seu tablet, e Natalie tenta acalmá-lo de que todos cometem erros, e quando ela errar, ele estará lá para se aproveitar disso e conseguir realizar seu desejo.
Basicamente é uma versão 2.0 da cena pós-créditos de Optigami. Eu já vou dar nota pra esse episódio, porque ainda tem os 2 trailers de Lastimador. E a nota é nada mais do que um 10. Sério, as coisas foram minimamente calculadas de um jeito que eu acho que ninguém conseguiu teorizar. Eu só tiraria ponto do erro do Sharon Off no começo ou da Ladybug dizer que poderia ter sido o fim dele hoje, mas vamos relevar. Partindo para o primeiro trailer de Lastimador ou Rocketeer, sendo esse o lançado pelo canal oficial de Miraculous francês, sem ter nenhuma fala, só com cenas e música. A primeira cena é toda conceitual de uma pessoa na chuva com as vestimentas de investigadora à la Sherlock Holmes, ou o Nino determinado a resolver um mistério que deve ter surgido em Centibolha do que a sua namorada está escondendo dele. Aí vemos Trix e Alia que permanecem firmes e fortes, aparece o Cat Noir na sua janela, rindo com ele enquanto o Nino filma tudo com o celular e ficando muito triste com a boa relação deles porque deve imaginar que ela está o traindo com o Cat Noir e correndo de lá. Sabendo que Tear em Rocketeer é de lágrimas e que o vilão teria que ser alguém que ficou triste, soma-se 1 mais 1 e já sabemos que o akumatizado é o Nino, sem ter mais nada a ver com bolhas, ou com algumas das opções que a gente cogitou, que era o Jagged, a Anarca, a Cloud, nenhuma delas, ficando muito triste com os segredos que a Alia tá tendo desde o episódio Centibolha e que pelo visto se perpetuaram até os episódios depois e que afetaram a relação deles mesmo. Passa pro Cat Noir correndo de explosões azuis enquanto os alunos da escola veem aquele vilão, todo azul claro e disparando suas próprias lágrimas, o Nino / Lastimador. Cat Noir desvia dos tiros e tal, e agora passamos pra Renan Rouge, só que muito diferente do que ela deveria estar. Porque todo o uniforme dela está numa paleta azul e lilás, também com estampa diferente e usando sua flauta, logo depois chegando a Ladybug. Eu não tinha ideia do porquê ela tá azul. Tipo, eu imaginei que poderia ser um efeito das lágrimas do Lastimador, ou se não, ela poderia ter usado uma das poções de evoluir poderes. Só que nesse quesito de evolução de poderes, a única poção azul é de gelo e não tem nada a ver com essa situação. Também não tendo fundido Miraculous diferentes, porque a sua roupa, cabelo, orelhas e detalhes estão muito iguais ao padrão. Só muda um pouco da estampa dela, os olhos dela que não são azuis e nem ficavam na Renan Rouge, e seu Miraculous que também mudou de cor. A grande Feren Gonzalez matou essa dúvida ao confirmar, entre aspas, que isso é pro Sharon Moff achar que outra pessoa é a portadora desse Miraculous. Coisa que mudaria a roupa e o seu nome de heroína. Talvez passando a se chamar Renan Blue agora. Sim, Blue sem o E porque não é em inglês, tá em francês. E eu só não imaginei que um Miraculous ativo pudesse mudar de cor. Depois da Renan Blue, aparece o Sharon Moff dando alguma ordem, o Lastimador conseguindo acertar as suas lágrimas no Cat Noir e o jogando contra um carro. Terminando com Ladybug ativando sua roupa para situações sérias, puxando o braço do Lastimador e o fazendo acertar um prédio. Já no trailer que foi liberado pelo Globo, explica muito melhor as coisas, em que o Nino já tá começando a estranhar as atividades suspeitas de Alia com a Marinette e a Ladybug. E aí quando eles vão no cinema ver um filme em que a Renan Rouge e o Cat Noir estão apaixonados, ele não gosta nem um pouco daquilo e se sente ameaçado, começando a achar que o segredo da Alia possa ter a ver com isso. Daí aparece Nino vendo um vídeo do Ladyblog destinado apenas ao Cat Noir, não poupando elogios pra ele. E aí vem a mesma cena dele batendo na janela dela e Nino filmando, mas dá pra ouvir o que Cat Noir fala aqui. Agora que se conhece melhor, vem notando algumas coisinhas e até faz um coração pra ela. Aí quando a abraça, termina de partir o coração do Nino por achar que o que pensa é realmente verdade. Esse Cat Noir estranho e esse vídeo no Ladyblog estranhamente específico me fazem pensar que possa ter o dedo do Sharon Moff nisso, e esse Cat Noir poderia ser um sentimonstro feito para comprovar as suspeitas do Nino, já que ele sabe que o Nino é o carapaça e poderia querer se aproveitar disso. Ou apenas querer criar mais um vilão baseado em emoções fortes, tipo como ele manipulou tudo para a rainha da moda voltar em Optigami. Repete-se aquela cena de luta entre o Cat Noir e o Lastimador, só que agora falando abertamente que ele roubou a Alia dele. Aí aparece a Renan Blue e também descobrimos que as lágrimas dele não causam nenhum efeito azul nas pessoas. Apenas causam muito dano e quase iam acabando com o gatinho com elas. Acabando assim o trailer do Globo. Esse episódio promete, não pelo Lastimador em si, mas sim pela Renan Blue, porque lembram daquela imagem do Nino e da Alia se abraçando que a gente achava que era de Centibolha? Só que essa imagem não aparece em Centibolha, e pelo que a gente viu do que vai acontecer em Lastimador, faria muito sentido fazer parte desse episódio. E pelas atividades dela de super-heroína e de Renan Rouge, Renan Blue, ainda tem grandes chances de que eles terminem um namoro. E por esse vídeo é isso, galera. Seria menorzinho se não fosse pela análise dos dois trailers e tal, mas eu sei que vocês gostam de uma review mais longa e detalhada, porque se numa review longa você deixa passar alguns detalhes importantes, imagina numa review de 5 minutos sobre essas coisas.
Deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui tem o último vídeo sobre a Casa da Coruja. Comentem o que vocês acham que vai acontecer em Lastimador e até o próximo vídeo.